Fala aí pessoal, boa tarde, mais uma live, começando agora, mais um episódio do nosso programa Empreenda a Ti Mesmo. Já agradeço aí a todo mundo, que vem acompanhado, agradeço aí a todo mundo que vem curtindo as lives, muito obrigado. E hoje, mais um episódio, vamos falar de uma questão muito importante, de um ponto muito importante para qualquer um que pensa em empreender. Vamos falar sobre comunicação. Vamos falar sobre comunicação, oratória. Isso é um ponto crucial, porque todo mundo que pensa, que busca empreender, precisa estar melhorando constantemente a forma de se comunicar, a forma de se pôr em certas situações. Isso é crucial, na verdade. Então, como toda live, peço, vamos lá, clica lá no aviãozinho, não dói nada, pô. Clica aí no aviãozinho. A gente hoje vai trazer um ponto tão importante. Fala aí, Emerson, tranquilo, meu amigo? Boa tarde. Então vamos lá, deixa eu convidar aqui o pessoal. Nesse momento aqui em que eu estou convidando, convide também. Vamos chamar nossos amigos, todo mundo que você vê que está precisando melhorar um pouco a forma de falar, precisa melhorar a sua forma de se colocar em cada situação. Hoje é um dia crucial, né? É um dia que a gente vai trazer um assunto tão bem debatido, que todos tragam, né? Uma preocupação geral. Isso é algo também, eu confesso, é algo que eu também preciso melhorar. Eu preciso melhorar constantemente também nesse ponto. Então é muito importante eu trazer um episódio desse, porque eu aprendo junto com vocês. Então, clica aí no aviãozinho, vamos chamar o pessoal. Deixa eu terminar aqui. Eu mando para a minha lista de contato. Minha lista de contato é um pouco mais longa. Você pode mandar para 5 pessoas só. Manda para aquelas 5 pessoas que você sabe que vai ter resultado. Terminando. Show. O nosso convidado já está aí. Fala, Edivan, tudo bem? Fala, André, tudo bem? Boa tarde. Então hoje, como toda live, eu quero trazer um ponto importante. Hoje, e uma frase, um tema que eu quero trazer hoje é em relação à própria comunicação. Procure sempre se impor com sabedoria em cada situação. Procure sempre se veja como um general. E é uma frase só que eu quero trazer do livro Arte da Guerra, que diz o seguinte: um general é o alicerce do seu governo. Se o general é completo, seu governo é forte. Se o general for deficiente, o seu governo é fraco. O que eu quero trazer com isso? Você governa na sua situação. Cada ponto da sua vida você é um governante. Você tem que governar naquele ponto. Então haja como age um general. Haja com governança e procure ser completo. Se torne pleno. Porque quando você se torna completo, você melhora todo aquele ambiente. Seja família, trabalho, aonde for. Então busque sempre a plenitude em todas as áreas da sua vida. Procure estar completo, que tudo que o ambiente que for que você estiver, ele vai ser um ambiente bom, vai ser um ambiente forte, principalmente em relação à família. Isso que eu quero trazer
Já deixa eu mandar aqui o convite, nosso amigo. Boa tarde, Natasha, tudo bem? Já mandei o convite, logo, logo ele já está entrando aí. Então, hoje a gente vai receber o Edivan. Edivan é advogado, também ele é mentor, especialista em comunicação. Então, hoje vai ser uma aula muito importante. Vai ser realmente uma aula, porque eu, particularmente, vejo que vou aprender muito aqui também. Tá. Fala, meu amigo, tudo bem? Salvano, boa tarde. Boa tarde, Edivan. Gostei da trança aí, tá maneiro, hein? Então, é um novo visual aqui que eu fiz. Cara, Pô, deu até saudade agora de deixar o meu cabelo crescer de novo, pô. Uma satisfação, faz tempo que a gente, para falar a verdade, nos vimos uma única vez, né? Foi incrível, um único evento. Em Alphaville que nós tivemos, participamos, foi incrível, muito, muito bacana. Gostaria de te parabenizar aí pela iniciativa, é bacana isso aí que você está fazendo para crescimento pessoal e para troca de experiência, né? Isso aí é muito bacana, cara. Eu tenho certeza que vai colher bastante frutos aí desse seu empenho, desse novo projeto que você aí está iniciando, está fazendo. Pô, muito obrigado. É curioso que a gente se conheceu no primeiro evento que eu estive em São Paulo. No primeiro dia eu cheguei em São Paulo, fui para um evento já e a gente se conheceu lá. E desde então a gente sempre manteve contato, né? Sempre manteve a conversa, a gente criou um vínculo forte, até amizade, claro, posso dizer, por que não? A gente sempre esteve no momento, eu morando em São Paulo, a gente sempre teve essa troca, né, de informação, troca de experiência, essa troca de aprendizado também. E é muito bom ver a gente estar aqui trocando uma horinha para bater esse papo e falar de algo que é tão crucial, né? O pessoal entrou aqui, deu boa tarde. A Di, o Newton, boa tarde, pessoal. O Luan, a Jaque, o Pedro, obrigado aí todo mundo que tá na live. Olha, deixa eu agradecer a galerinha, a doutora Natasha, o doutor Roosevelt, o Luar, a Jaque, trabalhamos junto na época, os outros, a Natasha e o Roosevelt são advogados, parceirão. O Luar, parceiro do vôlei, a Jaque trabalhou comigo na época no supermercado, o Newton, parceiro também, foi meu aluno uma época. Hoje o Newton está fora do Brasil, acho que está lá no... Acho que eu sempre confundo, eu falo Cuba, mas é no Chile, acho que ele está no Chile. Newton parceirão. A galerinha está entrando ali. Doutor Felipe, só parceiro nosso, parceiro das caminhadas nossas aí de vida, né? Então, eu tenho certeza que é só gente boa. Para estar junto contigo é porque a gente é boa. Cara, quero deixar então a casa aí aberta. Pô, a gente tem muito contato seu aí, mas que para quem não te conhece, né? Se apresenta aí, pode falar à vontade, a casa é tua. Fica à vontade, mano. Pode falar aí à vontade. Legal. Na Colômbia, o Newton falou, na Colômbia, tá na Colômbia. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Edivan Santos, sou advogado, e vai fazer agora, em abril, 11 anos, embora não pareça, né? 11 anos de advocacia. Atualmente, eu atuo bastante na área da família, já atuei muito no começo, início de carreira na área criminal, atuo em alguns casos ainda, mas hoje a carteira nossa de clientes seria mais na área da família. E eu tenho também um trabalho de monitoria de comunicação. A gente vê a necessidade aí dentro da sociedade, da questão da oratória. Eu tenho esse trabalho no meu canal, tenho um canal de oratória no YouTube. Aqui também, às vezes, eu posto algumas coisas no Instagram. Recentemente, aí eu tenho ministrado cursos
de comunicação em parceria com o Rotary, aqui de Caraguatatuba, e o meu trabalho é esse, é levar as estratégias, técnicas de comunicação, de oratória, para a pessoa que tem... às vezes não é nem medo de falar em público, mas a questão do falar em público, nós temos certas estratégias e você vai se dar melhor ou não. O que é o se dar melhor numa apresentação, numa comunicação? É você falar e ser entendido. Você passar uma mensagem e você conseguir transmitir essa mensagem e o seu receptor, a pessoa que vai receber, ou o público que vai receber, conseguir entender o que você está falando. Se a gente está falando de venda de produto, por exemplo, o feedback é você conseguir vender o seu produto. E aí tem várias situações que a gente passa dentro da comunicação, dentro do curso até, da mentoria, das lives, de estratégia de oratória. Sou pai de 3 filhos, o Victor, por enquanto, né? 3 filhos, do Eric, o Victor e da Carolina, que acabou de nascer, vai fazer agora, em dezembro, então, primeiro vai ter 60 dias. Carolina e Johanna. Parabéns, parabéns. Parabéns. Casado com a Diana, vai fazer agora 10 anos também. Em junho, agora faz 10 anos de casado. Enfim, esse sou eu. Aí aceitei o convite aí do amigo do Calvano para poder trocar experiência, trocar ideias aqui em relação à comunicação, em relação a empreendedorismo, que o primeiro convite foi esse, desafio foi esse. Vamos falar sobre empreendedorismo, muito bacana. Aí a gente vai ter o foco aí da questão da comunicação e vamos trocando ideia. Espero que seja muito produtivo e proveitoso para todos aí que estão presentes e para quem for assistir também. E não esquece de apertar o coraçãozinho e quem não segue, ainda quem não é inscrito nos canais ou quem não segue a gente aqui, se inscreve aí. Beleza? É isso aí. E também, não esquece, clica aí no aviãozinho e chama os amigos, pô. Vamos trocar essa ideia. Papo tão bom, tão importante. Cara, tem uma pergunta que eu já queria te fazer, que é o seguinte, que é um ponto que eu vejo também, que é bem visto, porque eu acredito que tem muitas pessoas que têm problema de falar em público, porque eles pensam que ao falar em público, a outra parte tem que aceitar, né? Eu não vejo que na situação que a comunicação é a pessoa entender, mas parece que tem pessoas que têm essa necessidade de ter a aprovação da pessoa ou de que ela te entenda e que aceite aquele seu ponto de vista, né? Você vendo essa situação, tem esse cabimento? O que você orientaria para pessoas nesse sentido em relação à comunicação? Então, dentro disso que você está falando, a gente tem nas aulas, tem estratégias de convencimento, persuasão. É óbvio que quando eu vou apresentar algo para alguém, uma das estratégias que a gente passa é conheça o seu público, ok? Então, eu não vou chegar, por exemplo, para a turma do Corinthians, que é aqui, né? Eu vou fazer uma palestra sobre o Palmeiras. Então, antes de tudo, essa questão de você se apresentar, de você apresentar um tema, de você fazer uma palestra, você tem que conhecer o seu público, tá? Então, não adianta. Eu posso ser um exímio orador, um excelente comunicador, tenho todas as estratégias de postura, voz, tonalidade da voz, altura, de questão de presença de palco, conhecimento do assunto. Só que se o meu público, eu não conheço o meu público, ele não está nem aí para determinado assunto, não adianta. Entendeu? Então, assim, dentro disso daí, a primeira coisa que a gente tem que ver qual que é o público que você vai apresentar. Tá? E agora, a questão que a gente vai conseguir, quando eu falo da comunicação eficaz, não é nem a questão da pessoa comprar a sua ideia e aceitar aquilo, mas ela entender o que você está falando. Então, assim, eu estou comunicando aqui com você, e aí tem a situação que nós falamos do feedback. Inclusive, foi ontem, né, uma das coisas os assuntos que nós estamos na aula ontem, foi a maioria das pessoas, elas se preocupam em falar. Eu tenho esse tema aqui para falar e não sai atropelando. Não se importa
se o público está entendendo, está absorvendo aquela situação. Então, é importante essa questão se a pessoa, se o seu público, se o seu receptor está conseguindo entender e absorver o que você está passando. Se está concordando ou não, é uma outra questão. Aí a gente tem estratégia também, nós temos os gatilhos, as chaves aí, para entender, para conseguir visualizar se o meu público está me assistindo, está conseguindo me entender ou não. Isso também se vê muito pela forma que você, o público que você escolhe atender, né? Por exemplo, hoje eu estou conversando com um público de advogados, né? Eu não posso falar de qualquer forma, porque eu sei que a oratória para um advogado é diferente. Eu tenho um certo costume de tratar com advogado pelo meu ramo, né? Como eu atuo como síndico de condomínio, síndico profissional, então me lido com advogados. Então, eu tenho um pouquinho, não sou craque ainda não, estou aprendendo, mas a gente sabe que se impostar com o público de advogado é diferente. E a gente sabe que na hora da gente fosse pôr para um advogado, a melhor coisa é fazer pergunta, né? Então, uma dessas... Aí eu já queria te fazer já uma pergunta, que é essa técnica, quando você se sente, você não tem aquele tempo, você não consegue estudar o público que você vai apresentar. Ou então é um público muito dinâmico, muito cheio, são vários tipos de pessoa. Qual seria a melhor forma para uma pessoa poder se dirigir àquele público, quando você não tem a noção de qual vai ser a recepção daquele público? Existe uma situação que aí você tem que analisar, é a sintonia com o seu público. Tá? Mas antes de eu entrar exatamente nessa situação, você falou, quando você fala com advogados, ou depende, né, do público que você vai falar, ou da pessoa que você vai falar, você tem uma... A gente só não pode... Eu costumo dizer que é o seguinte, quando nós fazemos um curso de oratória, uma aula de oratória, a primeira coisa que as pessoas acham é que ela vai ter que mudar a personalidade dela, a forma dela ser. E não, você vai continuar sendo a mesma pessoa. É óbvio que quando nós falamos com determinada autoridade, determinado assunto, nós tiramos alguns até regionalismos. Você vai falar com gíria. É diferente quando um amigo meu vem aqui em casa e eu troco ideia. E aí, mano, beleza? Na paz? Tal. Você não vai chegar para um colega, um advogado, Rayane, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Rayane está se formando agora também, já, fazer a prova da ordem. Opa, boa sorte. Então, assim, eu tenho que me policiar, vamos dizer, com algumas questões. Mas eu não vou mudar a minha personalidade, meu jeito de ser, se eu brinco, se eu sou sério. Então, eu vou usar a minha estratégia de oratória, de comunicação, para fortalecer quem eu já sou. Então, não é porque eu vou conversar com o Calvano aqui, nossa, o cara é síndico, é administrador de vários, então eu vou mudar minha postura, eu vou ser quem eu sou, né? Inclusive, uma das estratégias que nós passamos é o SVM, que é seja você mesmo. Né? SVM, seja você mesmo. Então, eu vou passar para você, olha, você é uma pessoa, por exemplo, né, tem gente que ela sabe tanto do assunto que ela acaba falando, e aí o que acontece? Ela não respira. Falo, olha, calma, você vai respirar um pouco mais, você vai prestar atenção com quem você está conversando, se ele está te entendendo, e você vai conseguir, para você concluir a sua ideia. Então, assim, você não vai mudar a sua forma de falar, o seu jeito, né, mas você vai se policiar com algumas questões. Agora, uma pergunta que você fez muito boa aí. E se eu sou convidado para ir no local em que não tem como eu não sei qual é o meu público? Primeiro, tem a questão da sintonia. Eu vou saber, ali eu falando do assunto, eu vou sentindo o meu público. Eu vou sentindo o meu público, certo? Agora, se você foi convidado, vamos imaginar para um evento, sei lá, uma
cidade aí, lá no interior e tal. Primeira coisa, chega cedo. Chega muito mais cedo. Você vai conversar, você vai entrevistar quem é que está organizando o evento, você vai saber ali quais são as necessidades daquelas pessoas, você vai saber o que é importante para aquelas pessoas ali. Então, assim, você não vai chegar nunca em um evento, em alguma... Por exemplo, você vai... Ah, mas eu fui convidado, por exemplo, para assistir uma palestra, e nessa palestra o cara falou, ó, você tem a palavra, pode falar. Cara, você foi para assistir uma palestra? Palestra do quê? Quem é a pessoa que vai ministrar a palestra? Qual que é o assunto principal que está ali? Entendeu? Que está sendo envolvido. Então você já vai em mente. Então o comunicador, o bom comunicador, ele vai sempre com essa... Ele não vai ser pego de surpresa. E se for pego de surpresa, tem essa estratégia que eu estou te falando. Qual que é o principal assunto ali? Isso serve até uma das questões que as pessoas mais têm medo, Calvano, do esquecimento momentâneo, o famoso branco. Quando ele está numa apresentação, numa palestra, e eu sempre falo que isso não é um privilégio de quem está começando agora. As pessoas mais experientes, elas têm esses problemas. Pode acontecer, esquecimento momentâneo pode acontecer com qualquer pessoa. Lori, Wilton, muito boa tarde. Obrigado pela presença, irmão. Obrigado aí a todo mundo. Eu costumo assim, interagir, não sei como que você faz, eu costumo interagir, dar uma boa tarde, quem está chegando aí, sempre é bacana as pessoas. Claro. Teve um dia que eu estava numa live, aí eu falei o nome da colega, fulana de tal, obrigado pela presença. Aí o filho dela, nossa mãe, ele falou seu nome. É bacana essa sintonia, Então, assim, a sintonia, você vai sentir a sintonia do seu público, a energia do seu público. Se você não conhece, não sabe, e você vai ter um tempo para apresentar, você tem 1 hora para apresentar e tal, você vai sentir a energia. E aí, aquilo que eu sempre falo também, se é um público jovens, eu tenho um tratamento diferente. Se é um público de mais idade, eu tenho aí uma outra forma de falar, tá bom? E vamos lá. Um ponto aí que você está trazendo é que eu trago, quando a gente fala de empreendedorismo, quando alguém pensa em empreender, é a mesma coisa. Você não precisa criar um personagem para empreender. Você vai ser você mesmo. Ou você que pensa no empreendedorismo, você profissionaliza e monetiza aquilo que você já é. A ideia é sua, a sua forma de entender os seus valores, a sua metodologia. Você vai buscar aquela monetização daquilo que você já é. Se você começa a criar personagens, a possibilidade de você se embolar é muito grande, porque 1 hora você não vai conseguir manter aquilo. Você não consegue manter um personagem por muito tempo. É diferente numa palestra. Uma palestra você consegue se adaptar melhor. Mas você que quer seguir uma carreira, por exemplo, o próprio advogado, a gente fala de um advogado é uma carreira para a vida inteira. Como que um advogado vai tratar com o cliente de forma diferente? É claro, tem aqueles clientes que têm um grau de instrução diferente, que tem um grau de risco, né? Para cada caso é um caso. Que é verdadeiro ditado, cada caso é um caso. Mas você não vai ser o Edivan tadinho pro pobrezinho, ou o Edivan pro outro. Não, você é o Edivan, né? Você é o Edivan que fala com a sua técnica de oratória, sua técnica de adaptação, mas você não deixa de ser o Edivan. Eu costumo dar branco, toda hora dar um branco aqui quando eu vou falar. Aí eu começo, toda hora porque eu esqueci de falar, eu já assumo. Eu até tenho uma cara de pau, às vezes, de pegar e falar, porra, esqueci o que eu ia falar. Tem gente que costuma, eu já vi pessoas que falam assim, uma forma de entreter, né? É um entretenimento. Você está no meio do assunto, você quebra aquela, tira aquele clima pesado com algo com humor, né? Isso é muito importante também nessas técnicas. Nunca mais você vai ter esse problema de esquecimento momentâneo. Olha só.
Vou passar uma técnica aqui que bem interessante. Estamos falando aqui de comunicação, vamos falar também sobre empreendedorismo. Ô, Chileno, boa tarde, obrigado pela presença. Focar, Rayana, galera aí, sejam muito bem-vindos. Esquecimento momentâneo. Nunca mais vai ter esse problema. O que acontece? Toda vez que eu for para uma apresentação, aqui, por exemplo, eu quero trazer determinado assunto, e deu aquele esquecimento, o que eu ia falar? O que eu vou fazer? Primeiro, você não sabe o que eu ia falar ou não. Então, eu tenho que ter o meu controle emocional e para esse esquecimento ficar aqui na minha cabeça. Eu não vou transparecer que eu esqueci. Então, se eu for começar a falar com você sobre determinado assunto no qual eu esqueci, eu vou voltar para o ponto-chave, o ponto principal do que nós estamos falando. Entende? Então, eu vou falar para você agora técnicas de comunicação da questão do esquecimento momentâneo. A principal chave é, dentro disso tudo que a gente está falando da comunicação, eu acabei aqui agora, nesse exato momento, a gente não pode esquecer, Calvano, eu acabei de fazer esse exemplo. Eu comecei falando assim, ó, a principal chave é do esquecimento momentâneo, aí eu não falei qual que é a estratégia. Eu simplesmente, entre aspas, tá? Eu esqueci qual que é a principal chave, entre aspas, eu não esqueci, e aí eu voltei para falar para você sobre a comunicação. Por quê? O nosso assunto principal é comunicação. Então, assim, Rita, obrigado pela presença. A Rita é uma parceira, atriz, artista. Nossa, me acompanha aí bastante, está sempre seguindo, acompanha nossos trabalhos. Beijão, Rita. Então, quando a gente está falando de determinado assunto, que você corre esse risco de esquecimento momentâneo, o que acontece? Eu vou puxar para o meu assunto principal. Pô, aí se você esqueceu o assunto principal que é da sua palestra, sai fora, pô, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, se você conseguiu pegar aqui, você nem percebeu que eu tinha esquecido. Porque aí eu já mudei de assunto, dei uma volta e eu estou dentro da comunicação. Entendeu? Mas eu não falei para você achar. Então, assim, a primeira pessoa que não deve se abalar emocionalmente é você. E aí você não deve mostrar para as pessoas que elas sabem que você esqueceu. É igual o exemplo que eu dei ontem na aula. Você é atriz, está no artista, e aí você tem aquela fala com o seu interlocutor, com a pessoa ali no palco, e você esquece sua fala. Nessa que você esqueceu, o seu público que está assistindo não sabe que você esqueceu. Então você continua o assunto da onde você lembra. Entendeu? Agora, dentro de uma palestra, você esqueceu, deu aquele branco, caramba. Aí tem até uma estratégia que eu uso, às vezes, só que assim, você tem que lembrar da sintonia. Tem que ver qual que é a sintonia que você está com o seu público. Assim, já aconteceu, eu estava falando do assunto, falei, caramba. E aí eu não queria usar a estratégia de voltar para o mesmo assunto. Qual a estratégia que eu usei? Falei, vamos lá, pessoal. Do que a gente estava falando mesmo? Sobre isso. Então, dentro disso, então assim, o próprio público respondeu. Então você tem que ver a sintonia que você está com o seu público, porque numa dessa você pergunta, do que nós estamos falando? Se você não tem sintonia com o seu público fica em silêncio, já era. Acabou. Ó, o Rogério também, tem aí o Rogério. Cantor Rogério. O Rogério faz sucesso aqui no nosso município, cantor. Cantor? Eita. Tem cantor, tem artista. Vitor Gabriel aí. Top. Você vê as pessoas que me assistem, que me acompanham, né? Da questão da comunicação de oratório. Então, se eu der um deslize, se eu falar uma besteira aqui, o Rogério é engraçado que toda vez que ele se apresenta, ele tá, né, nas casas de shows, algum quiosque, restaurante e tal, quando ele me vê, ele, Edivan, meu patrão, filho da mãe. Doutor Edivan, Rogério é parceirão. Aí, no caso dele, é bom. Se ele esquece uma letra, ele já manda o público cantar o refrão. Ele esqueceu, o que vocês querem agora? Agora o verdadeiro, quem sabe faz ao vivo. Uma coisa sobre empreendedorismo que eu gostaria de deixar bem forte aqui, são 3 coisas. Que eu falo FFC, que é fé, foco e constância. Fé, foco e constância. Desses 3 aqui,
Primeiro de tudo, óbvio, a questão da fé. O que é a fé? É você acreditar, é você ter certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que você não vê. Então, essa é a fé. Lá, inclusive, se quiser ver no livro de Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Se você quer ser um bom empreendedor, se você quer ser um bom comunicador, um palestrante, primeiro você tem que acreditar aqui na sua mente. Você consegue se ver falando para mais de 1.000 pessoas? Se você consegue ver aqui na sua mente, já é o primeiro passo. Beleza. Você consegue se imaginar dirigindo um carro da hora, administrando a empresa, tendo a família? O primeiro passo é aqui. Tá? Eu quero ser um empresário, eu quero abrir lojas e tal. É na mente. Tudo que você olhar hoje, de material, primeiro teve na mente de alguém. Então, a primeira coisa, se você não consegue ver na sua mente o seu sucesso, então, calma, para por aí, começa a visualizar, a imaginar, porque o primeiro a acreditar em si tem que ser você mesmo, tá? E a questão, partiu daí, eu acredito em mim, foco. Você vai ter foco. É que assim, tem várias coisas que eu quero bater, que eu quero falar em relação a isso, mas não posso só eu falar, né? Então, manda aí, Calvano. Não, então, falando sobre isso também, eu vejo que o empreendedor, eu também baseio o empreendedor em 3 passos. São 3 M's, eu chamo de 3 M's. Mentalidade, movimento e monetização. A parte da mentalidade é isso, é saber, é a fé, é saber que é acreditar primeiro em você, é a quebra de crenças limitantes, é tudo aquilo que impede de que você olhe para você e mereça aquilo, o automerecimento. Eu mereço isso, porque eu sei que eu sou capaz. Então, ali você já tem a mentalidade de poder empreender. E dali depois você busca o como, que busca o quem, etc. Tem a parte, quando você fala do foco, também está incluso, porque o que diz lá, aprendi sobre foco, o que diz Bill Gates, né, sobre foco, é saber dizer não. Saber dizer não para aquilo que não está no seu alcance no momento. É aquilo que não é a sua prioridade. Então, se você quer empreender, o seu foco tem que ser empreender. Então, você vai buscar tudo aquilo que leve a você empreender. Novas ideias, novos contatos, parcerias, etc. Quando a gente tem a parte de movimento é isso aqui. Fazer um network, abrir uma live com alguém, trocar essas ideias, aprender mais sobre a oratória, melhorar a oratória, saber se for. Então, criar um movimento. Pode ser uma live, tem problema de falar, tem problema de abrir uma live, entendeu? Não consegue abrir um vídeo, fazer um vídeo. Porra, faz um grupo no WhatsApp e manda áudio. Tem problema de Então, assim, não, isso que você está falando é bem importante. Essa questão de... É bem parecido, né, os seus 3 M's. A única coisa que é bem divergente aqui, que é diferente, é a questão da monetização. Que, para mim, essa monetização ela acaba sendo até uma consequência. Mas continua. Daí, segue aí. É que eu tô no Outback, eu venho pra cá, pro Outback, aí chega um parabéns do nada. Do nada tem alguém que tá fazendo aniversário. Aí vem uma gritaria do nada. Mas é assim, a gente pra ver como fala. E a parte da monetização é uma parte que a gente vê importante, porque a gente sabe por o nosso valor. A gente se dedica tanto, a gente prepara a nossa mente, a gente gasta com curso, a gente gasta com várias coisas. A gente se prepara e você tem que saber monetizar. Você tem que saber dar valor a você mesmo. É daí que é importante a parte da monetização,
porque a monetização, querendo ou não, a gente precisa monetizar. Fazer, eu não, para eu poder fazer uma live, eu tenho que pagar minha internet. Então eu não posso pensar em não monetizar, porque como eu vou estar comunicando aqui na internet, sem uma internet. Então, eu baseio o empreendedorismo nesses 3 passos. Legal, legal. Eu, dentro do empreendedorismo aí, eu já foco nessa situação que eu falei, né, do acreditar, da fé, que para você é a mentalidade, bacana. O foco, que para você é o movimento. O que é o foco? É você realmente se fechar para os seus objetivos. Mariane, Laís, boa tarde, obrigado pela presença. Júnior. Então, o que é o foco? É você manter naquilo que você quer. Uma coisa que é interessante do foco, que hoje em dia, com redes sociais, com parcerias aí, colegas aqui e ali e tal, você meio que perde o foco do que realmente importa. Que para você é o movimento, esse movimento, eu acredito que seria o movimento focado, né? Exato. Eu acho que depois da fé, a constância, para mim, é o mais, cara, é o mais top, é o mais importante. Por quê, Calvano? Eu falo o seguinte, hoje, as pessoas, elas querem plantar hoje e colher amanhã. E existe um termo que eu uso, que é o termo tempo de gestação, que as pessoas não consideram isso. Doutora Luana, obrigado pela presença, boa tarde. Luana parceira também. É o tempo de gestação, que as pessoas não querem esperar. A pessoa fala, ela quer gravar um vídeo hoje, ela quer vender, quer entrar numa profissão hoje, e quer reduzir o tempo, redimir o tempo. Cara, não existe. Constância, Denise Pires, Denise está lá, Teresina, Piauí. Obrigado pela presença. Opa! Não existe sucesso sem constância. A base estruturada. Aí você fala assim, não, mas eu tenho aqui um curso. Me desculpa, eu vou falar algo aqui que talvez seja o único verdadeiro, assim, ser sincero, como eu sou em todas as minhas apresentações, dentro do meu trabalho como advogado, a questão da transparência, da sinceridade. Não adianta. Mas tem como eu reduzir o caminho? Tem como. Eu conhecer pessoas, eu fazer um network, eu modelar com alguém, mas amigo, você vai ter que ter no mínimo 10 anos de ralo de verdade para começar a ter sorte, para surgir um cara da hora e falar assim, pô, eu tenho um contrato para fechar com você de tantos mil. Aí o cara fala assim, pô, sorte, hein? Sorte um caramba, mano. A gente tá há quanto tempo nessa caminhada, trabalhando, deixando tempo, às vezes de qualidade, com a família, para estar focado, para estar constante. Então, assim, a constância nos caminhos é o sucesso, assim, tirando, né, no começo da fé, a questão da monetização é algo que é muito importante também, do financeiro é muito importante, mas eu vejo como se fosse até uma consequência. Se você tem foco, você é constante, cara, o dinheiro vai aparecer. Agora, se você entra, Patrulheira do Rei, nossa, Patrulheira do Rei top, parceirão também do projeto que eu faço parte, a gente tem aqui é um projeto social, né? Inclusive, que nós fazemos parte aqui, que voltado para a questão de influenciar jovens. Porque é tanta coisa que a gente faz dentro de patrulheiros, ela tem aula de taekwondo, tem Ordem Unida, lá eu sou o sargento, tem o Major Adam, a Major Pamela, um projeto social, inclusive, da Igreja Cristã Presbiteriana aqui de Caraguatatuba, excelente. Nós temos trabalho com jovens e com crianças de 5 a 18 anos, e vai todo mundo... É até legal, depois aí quem está assistindo, acompanhe Patrulheiros.do-Rei, e tudo é Patrulheiros.do-Rei, você vai ver. Inclusive está em tempo de inscrição agora. Muito bacana. Olha. Aí dá galera de farda, nossa, muito top. Faz trilhas, faz acampamento, aí tem também, a gente faz primeiros socorros, aula de primeiros socorros, Ordem Unida, muito bacana, para crianças
e jovens, né? E aí quem já é adulto e tem alguma coisa a acrescentar, a ajudar também, pode fazer parte desse projeto aí. Entre em contato no Instagram do Patrulheiros do Rei, você vai ser atendido, você vai entender melhor também como é que funciona. Mas, voltando aqui, já fiz, né? Ó, se precisarem de professor de Muay Thai, tô aí, hein? Eu dou aula também. Pronto, então, tem Taekwondo, loja de Taekwondo. É bacana, poxa, só chegar com a gente. Então, o que acontece? A questão da constância que a gente está falando, em tudo. Você precisa ter constância. Se a gente for falar da questão da religião, por exemplo, nenhum dos heróis da fé, Samuel chegou para Davi e falou assim, ó, você vai ser rei. Cara, ele teve que enfrentar gigante, depois enfrentou um monte, quase foi morto pelo rei da época, Saul, entendeu? Ele teve que poder fugir, no mínimo 18 anos depois, e depois de muita briga, o cara foi coroado a rei. Qualquer um que você for imaginar. Moisés é um cara top, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, as religiões, as maiores religiões, as 3 maiores religiões, têm a base nos livros de Moisés. Amigo, Moisés ele ficou 40 anos, primeiro, ele fugiu do Egito com 40 anos, ficou mais 40 anos no deserto e voltou para falar com o faraó, já com 80, e depois ficou mais 40 anos para achar a Terra Prometida. Vamos falar a galera gosta de falar do governador do Egito. Qual que é o nome do governador do Egito mesmo? É o José? Isso, José do Egito. José, por exemplo. Cara, José, ele era um moleque que ele tinha sonhos, e até involuntários, né? Porque ele dormia, sonhou e foi falar. Ele era muito querido pelo pai, sofreu pra caramba, mas o tempo que ele demorou para chegar onde ele queria foi muito. Ele foi constante nos caminhos dele. Então, assim, é muito importante. Hoje em dia, tem que tomar muito cuidado, rede social. Olha, você pode... E aí até eu peço eu vou falar que eu até acho que um pouco contrário do que é vendido aí, talvez você até já ouviu falar, da questão, olha, você vai reduzir 10 anos em 1. Na boa. Sendo humano, sendo profissional, técnico, não é possível. Você não vai. Mas eu vou ralar pra caramba. E aí eu tenho contatos com pessoas, eu já fui ver esse projeto, eu vejo como é que funciona. Tem pessoas que ficaram doentes, tem pessoas que se deram muito mal quanto a isso. Por quê? Não existe. O tempo que você precisa para você amadurecer, para você aprender. André Gabriel, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. O tempo que você precisa para você amadurecer, para você crescer, para você entender, não é um ano, cara. Não é um ano. Entendeu? Você vai pegar umas coisas, vai aprender bastante, vai estudar, vai focar e tal. Agora, você ter resultado de 10... Né? Então, assim, é óbvio que você usa aquilo para chamar, é programação neurolinguística e tal, e joga tudo mais. Vamos ser sinceros, se a pessoa for transparente com você, você não tem como você ter o sucesso que você quer, Calvano, que você tem que ter em 50 anos. Aí você fala assim, não, mas eu consigo, em 10 anos, ter foco, ter sucesso, eu investi e consegui ter um retorno gigante. Tá bom, amigo. Você investiu quanto? E esse seu investimento foi de quantos anos da sua vida? Porque eu consigo falar, eu vou investir agora 10 mil no projeto. Beleza. Quanto tempo demorou para eu conseguir juntar, ter 10 mil para investir no projeto? Entendeu? Sim. É igual quando fala, só para finalizar aqui, que eu vou deixar você falar também, trocar. Eu falo, é igual que as pessoas falam assim, Calvano, de cursinho, para passar em concurso público. O camarada fala assim, a Rita aqui, isso é pura verdade, Rita. O camarada fala assim, eu estudei 2 anos, eu estudei 10 anos da minha vida para passar um concurso público e não consegui. Mas aí eu aprendi um método inovador, que você vai passar em qualquer concurso em 6 meses. Cara, não dá pra falar assim, mano, vai se lascar, velho. Esses 10 anos que você estudou, não serviu pra nada? Ó, tá tendo um eco aí, um retorno. Calma aí. Esses 10 anos que você estudou, aí, melhorou. Não serviu pra nada? Então, assim, é mentira.
Então, quando você for estudar alguém, você for fazer o curso de alguém, ver a história da pessoa, tá? Vai modelar alguém, não só a história, mas ver o que é real. Se eu chegar para você e falar assim, que legal, Rita, eu faço 70 anos neste ano e ainda... Que isso, Rita? É sério, Rita? Porra, que incrível! 70? 70? Que lindo! Eu olhei aqui e pensei que era 40, mané. Pela foto. Não é. E ela tem a aparência dela, você não fala. Camila Belloni, obrigado pela presença, forte abraço. Só faltou você ontem lá no curso, hein, Camila? Quero ver terça-feira que vem. Então, essa questão de estar falando da constância, cara, é algo que é muito importante. Não existe. Se a pessoa for sincera com você, eu não vou chegar aqui para você e falar assim, que eu estava falando, né? Eu vou tirar o seu medo de falar em público simplesmente com a mentalização, porque nós também fizemos mentalização no curso, eu também faço questão da mentalização. É verdade isso? Cara, não é. Eu vou usar sua emoção naquele momento, você vai sair eufórico, eu vou te ativar e tal, bacana. Só que você precisa ter a constância para achar o seu caminho, entendeu? O que eu fiz para estar onde eu estou serviu bem para mim, top, legal. Talvez não sirva para você. E você vai ter o seu caminho. Não vai ter alguém que vai descer e falar assim, pá, agora eu tenho a chave. Agora, ó, a Rita é de 53. Agora eu tenho a chave que você vai ter sucesso. É mentira. A Rita, ela tá, de tudo que ela pegar hoje aqui, e ela fala, nossa, eu aprendi algo super... Ela vai aplicar toda a experiência de vida dela e vai acrescentar, olha, isso vale para mim, isso não. E ela tá aí, tá fazendo network, tá desenvolvendo, tá... Meu, imagina, olha aqui, olha o privilégio, né? Que honra que a gente tem aqui. A Rita aí, com 70, às vezes 70 anos, nos acompanhando aqui. Cara, não tem preço, né? Bacana. Mas vamos lá, sobre constância, o que você acha, Calvano? Heróis da fé, tempo, cara, isso daí. Olha só, exatamente isso aqui. Eu tô estudando tô lendo o livro sobre neuroplasticidade, que fala sobre as mudanças, a formação do cérebro e como que a neuroplasticidade é usada, né? Como é o funcionamento do cérebro. E isso diz exatamente como. Se você quer mudar, você precisa ter hábito. Você tem que mudar hábitos. Você tem que ter a constância, fazer algo por determinado tempo para o seu cérebro ir adaptando aquela nova situação, aquela nova realidade que você quer viver. Então, é perfeito quando você coloca a constância, porque você coloca a constância, é aquilo que você tem que estar com foco total, mentalizando aquilo a todo momento e também agindo, porque a mentalização não é nada mais do que a preparação para a nossa prática, para pôr em prática. Então você precisa exatamente estar com a constância. E se a gente leva, eu estava fazendo ontem, eu estava pensando em algo, em uma coisa, quando a gente leva para a parte espiritual, Deus nunca prometeu o quando para ninguém. O único quando que ele prometeu foi o quando da vida eterna, quando a gente morrer, se a gente fizer as obras. É o único quando que é prometido por Deus, é a vida eterna. E isso ainda tem uma situação aí. Não é o quando assim, não. É o único momento que ele fala o quando. Quando ele fala lá para Abraão, foi para Jacó, você vai ter... É Jacó? É Jacó. Falou lá, o quê? Não lembro. Pai de multidões? Abraão. Abraão. Sua descendência Abraão. Quando ele falou que as estrelas foi para José, não foi? Não lembro, esqueci. Falou o que das estrelas? Que as estrelas iam se curvar. Ah, sim. Sim. Isso. O sonho de José. Isso. Então, ele não falou quando, ele só falou que ia. Então, aí ele teve que passar por aquilo tudo. Tem o provérbio, meu provérbio favorito é o seguinte, é Provérbios 16:3.
lá diz: consagre tudo, consagre os seus planos ao Senhor. Consagre tudo ao Senhor e seus planos serão bem resolvidos. Eles serão bem sucedidos. Então, se você consagrar, as promessas que a gente tem é de coisas boas, é de honra, é de prosperidade. Mas ele não fala quando, cara. Ele não fala que vai ser daqui 1 ano, ele não fala que vai ser daqui 2 anos. A gente vê, porra, dá para antecipar? Dá. Se você focar naquilo e começar a ter constância, atitude para poder fazer. Deixa eu falar aí, ó, a Isis entrando aí. Pô, minha mãe tá acompanhando a live aí, ó. Maria Inês, minha mãe. Pô, Mariane, boa tarde. Isis, boa tarde. Porra, brigadão todo mundo. Então, quando a gente fala sobre isso, é a atitude, é quando você cria é quando você muda a sua mentalidade, você cria uma mentalidade focada, e quando você cria movimento, você se movimenta para atingir aquele determinado objetivo que você quer, que você acha que é importante para você. Então, ter a constância é justamente isso. É saber o foco aonde você quer determinar e começar a agir de acordo com aquilo. Começar a se pôr, começar a se comportar, começar a melhorar a sua forma de falar, a sua forma de se posicionar. Eu digo porque se fosse um tempinho atrás, eu ia estar falando contigo aqui nessa live de uma outra maneira. Eu não ia ter os cuidados que eu tenho hoje, eu não ia ter nem um pouco da sabedoria, que é claro que eu não sou craque, não tenho, eu busco todo dia sabedoria, mas eu não ia estar aqui dividindo com vocês, sabe? Conversando com tanta gente boa, artista, com gente com mais da metade, que tem a idade de ser da minha mãe, pô. Então isso para mim é uma honra, é saber que estão me honrando, né? E aí eu posso dizer também, ó, a Yasmin entrando aí, boa tarde, obrigado, Milton, brigadão aí todo mundo. A Rita tá falando aqui, porque somos imediatistas, exatamente. Sim, a gente tem esse mal do imediatista. Só que a gente, o imediato é quando você bota na sua mente. Porque eu vou falar uma coisa também que muita gente não sabe ou não percebe. Lá em Gênesis 1:1 diz o seguinte: e Deus disse, haja luz, e houve luz. Porra, quando a gente para ler cada palavra, ele diz no presente, haja luz, e houve luz no passado. Isso significa que o que ele fala já aconteceu. Se ele fala para você, ele tem uma mensagem para você de prosperidade, de algo do tipo, é porque já aconteceu. Aí cabe a gente agora buscar. Só que aí a gente tem que se preparar para poder buscar e poder receber, porque nada é fácil. Então, a gente sabe que o imediatismo é saber que a gente é merecedor. Agora, para a gente buscar isso é diferente. É ter a mentalidade, é ter movimento, é ter a constância, é ter principalmente a fé e basear diretamente para os resultados, que é daí que você vai ser capaz de atingir aquilo que você quer. É isso aí. Então, assim, essa questão do empreendedorismo é só... você falou Gênesis, capítulo 1. Isso mesmo, onde Deus falou, haja luz e houve luz. Então, essa questão que a gente está falando do empreendedorismo, de foco, constância, monetização, movimento, primeiro de tudo, essa é a questão principal. Eu vou começar hoje e eu não vou ter, até parece assim, nossa, que desmotivação. Não é a verdade. Você não vai começar hoje e vai ter um sucesso momentâneo agora, né? Então, esse problema, todas as pessoas que tentam começar hoje e quer ter sucesso amanhã, elas vão ter problema. Elas vão ter
oportunidades na vida. Por quê? Porque surge um espertão e fala assim, ó, tem uma proposta boa para você. É só, vamos lá. Isso serve, essa live aqui até serve para uma orientação, tá? Se você colocar agora não, porque senão você vai sair da live, mas se sair dessa live aqui e colocar no Google empréstimo, quero empréstimo, vai aparecer lá, Calvano, trocentos links de empréstimo. Aí lá está escrito assim, empréstimo para negativado, não consultamos não sei o quê, não isso, não aquilo. Cara, primeiro, essa situação, já vou jogar já sem rodeios, é falsa. A pessoa, você entra lá, já teve. Por que eu estou falando isso? Isso serve até de utilidade pública. Já teve cliente me procurando, falando assim, doutor, você pode fazer para mim um contrato de assunção de dívida? Eu falei, mas como assim? Você vai assumir dívida do quê? Ah, não, porque vai ter um empréstimo assim, assim, assado. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu fui pesquisar. Aí a pessoa, não, mas tem um CNPJ da empresa e tal. Cara, hoje você consegue CNPJ de banco, de qualquer empresa, pela internet. O que as pessoas estão fazendo, Calvano? As pessoas estão nesse imediatismo de quero conseguir dinheiro logo, que não sei o que e tal. As pessoas, utilizando desse sentimento do outro, elas, o que acontece? Elas falsificam e conseguem tomar dinheiro de outra pessoa. Mas como assim? Vamos lá. Vamos dizer que eu quero tomar dinheiro de alguém. E aí eu vou jogar no Google que eu estou emprestando, porque tem lá o ADS, tem uma forma lá. Amanda, obrigado, Amanda, pela presença. Seja muito bem-vinda. Amanda é assessora parlamentar aqui do nosso município. Aqui, ó. A Amanda ela faz excelentes trabalhos aqui sociais, até antes dela já trabalhar com vereador, ela já fazia outros trabalhos e acaba tendo reconhecimento. Roberto, obrigado pela presença, irmão. Wagner, enfim, então são as galera, só gente top aqui. Só gente boa, mano, só gente boa. Tem que tomar cuidado com isso, com esse imediatismo. Essa questão do empréstimo, tem pessoas, Calvano, que estão utilizando esse sentimento, que sabe que você quer enriquecer, sabe que você quer ter dinheiro, para tomar o seu dinheiro. Então, a colega falou, minha mãe passou por isso, ela caiu num golpe. Camila, exatamente isso. Já teve gente que chegou para mim e falou, não, doutor, mas está aqui o contrato, olha, eu vou receber 5 mil. Eu falei, 5 mil? Só que eu só tenho que pagar para eles uma taxa do banco. Os caras são tão filhos da mãe. Até para você ser pilantra, você tem que estudar, velho. Tem um imposto que é que ele cai sobre empréstimo. Se você for pesquisar esse imposto, vai estar lá que você realmente existe esse imposto, que você tem que pagar. E aí, o que essas pessoas fazem? Elas falam, olha, tem esse imposto aqui que você vai ter que pagar porque é relacionado ao empréstimo e tal. Aí a pessoa vai lá e pesquisa. Pô, realmente existe esse imposto que tem que pagar mesmo. Só que esse imposto, quem tem que pagar é o banco que está te emprestando, e não você. E se você tiver que pagar, já é embutido nas parcelas do empréstimo. Então você me paga, me dá o dinheiro primeiro e depois já está incluso lá nesse pagamento. Entendeu? Então, assim, aí as pessoas... O que acontece? Vou te emprestar 10 mil. O camarada manda um contrato para você, o logo da empresa, aí você vai pesquisar, o CNPJ realmente existe. Aí o cara fala, então, agora você manda esses documentos. Você manda o documento. Aí tem gente que fala assim, não, Edvan, mas eles falaram que é para eu reconhecer firma, o negócio é sério mesmo. Aí, cara, não tem garantia nenhuma. Então, assim, isso por quê? Porque você não quer pagar o preço da constância. Você não quer assim, pô, eu vou vender uma coisa que eu tenho hoje, eu vou vender uma coisinha aqui para eu arrecadar um dinheiro, eu vou fazer rifa, eu vou vender camarão na praia, eu vou vender o que for para arrecadar, para eu começar a ter, para monetizar alguma coisa, para eu ter uma base ali. Ah, eu tenho um carro, vou vender meu carro. Eu estou tão certo do meu projeto que eu vou vender esse carro e vai dar certo, eu vou aplicar e vai dar certo. Mas não vai atrás de facilidade. Não vai atrás de facilidade. Wilson, boa tarde, irmão. Obrigado pela presença. Porque você vai se dar
mal. Você, no termo, deixa eu usar o termo mesmo, você vai se lascar. Né? E outra, não, mas aí eu tenho os dados da empresa, aí eu tenho... Amigo, que empresa? O cara da empresa fala assim, eu nunca vi, nem sei quem é você. Então toma cuidado com o imediatismo. As pessoas utilizam com essa questão, a falta da constância, as pessoas utilizam desse sentimento em você para ganhar. Aí até o que Jesus falou, até aquele que o que não tem lhe será tirado. E até o que você não tem vai ser tirado. Você quer ver um outro truque também? Eu vou só falar aqui para os estelionatários não vai ficar puto se assistir essa live, hein? Vai ficar puto. Quer ver outra coisa também? Assim, ó. Calvano, acabei de ter um projeto aqui, cara. Eu estou investindo num banco estrangeiro e os caras vão arrumar pra gente. Já de início eu vou te mandar 50 mil reais. Você fala, caraca, 50 mil reais? Pô, o que acontece? O que os caras faziam? Ele acha que 50 mil não, porque acho que até dá. O cara colocava no envelope, escrevia lá 50 mil, direcionava. Qual que é o seu número da conta? Mandava na sua conta. Quando você ia acessar a sua conta, Calvano, aparecia assim, está bloqueado para o próximo dia útil. Meu, o tiozinho olhava lá, a pessoa olhava, o cara pirava. Mano, vai cair 50 mil na minha conta. Meu, por quê? Porque já tá ali para cair. Só que quando chegar no banco, quando chegar que vai ver que o envelope tá vazio, retira aquele óbvio, não vai cair nada para você. Mas a princípio aparece lá no seu banco, pô, tá para cair tantos mil. E aí o que acontece? Eu vou e falo, pô, Divan, caraca, tá para cair mesmo. Então, beleza. Eu falo, então, Calvano, só tem que pagar uma taxa pro banco lá, de uma administração e tal. Pô, 50 mil, você vai conseguir, você vai até mostrar, pô, me empresta aí, você vai conseguir com a sua mãe, com o seu patrão, com o vizinho, com não sei o quê. Você vai conseguir 10, porque é 10% você tem que arrumar para cair 50 mil. Você vai conseguir esses 5 mil, vai me dar. Aí eu vou falar assim, pô, teve aqui uma situação aqui, parece que o cara que conseguiu esse negócio pra gente, ele foi demitido. E aí entrou um outro. Mas esse outro é mais de boa, porque ele só quer 2 mil. Aí você, nossa, caramba, você já tá tão amarrado naquilo, você consegue 2 mil, você vende isso, você vende aquilo, final da história. Não vai ter 50 mil e você vai estar numa dívida aí de quase 20 mil. Então, assim, porque você quis. Isso que eu tô falando, não é? Acabou de acontecer recentemente, um cliente me procurou, tá? Ô, Rafa. Rafa, seja bem-vindo. Rafa, parceiro nosso também aqui de Caraguatatuba, da região sul. Parceirão. Então, assim, tem que tomar cuidado. Esse imediatismo, essa questão de pular fases na vida. A vida é feita de processos. Deus, ele poderia muito bem, faça-se tudo. Puf. Mas não, ele usou 6 dias para fazer o mundo, construir tudo, para mostrar para a gente que é processos. A nossa vida é processo. Então não vem com essa que você vai pular uma fase, eu vou pular essa fase da minha vida. Não, cara, você precisa disso. Os confrontos na nossa vida, eles são importantes e necessários. Agora ele vai servir para 2 coisas. Uma, ou vai te derrubar, ou ele vai te fortalecer. Entendeu? Então aí vai de você. Ser fortalecido, tá? E o empreendedor, ele tem que saber disso. Ele tem que saber disso. Então que ele vai ter problema. As pessoas que mais vão te desdenhar ou que mais não vão te apoiar são as pessoas que estarão do seu lado. É família, é amigo, é tal. Me desculpa, é a verdade. Jesus Cristo, qual foi o lugar que ele menos fez milagre? Na terra dele. Em Nazaré, mano. Aí ele falou, aí é até engraçado, né? Que ele falou assim, de fato, não há profeta na sua própria terra. Por quê? É onde o profeta não faz milagre de onde ele veio. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, mas espera ainda. E tá lá, tá na Bíblia, né? História minha e tal. Espera ainda, você não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos os seus irmãos, as suas irmãs que estão aqui entre a gente? Como assim esse é o Messias? A mesma coisa é com você. Exato. Deus não é mandrake, né? Deus não é mandrake. Mas só que ele, para nós, é questão de processos. Ele mostrou pra gente que é questão de processos. Né? E detalhe, essa questão de... brincadeira. A questão de, até você, para você conquistar o que você quer, você precisa ter o que o Calvano falou aí, movimento.
Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair da sua zona de conforto. E aí as coisas vão acontecer na sua vida. Entendeu? Então, assim, não é que o mandrake que a Rita usou aí, não é que ó, agora você vai ser um cara bem sucedido. Bum! Não, não é. Você vai ter processo. Nesse processo, nesse caminho, você vai ajudar pessoas também, você vai salvar pessoas, você vai vai se estruturar, vai se fortalecer na sua fé, você vai se fortalecer independente, eu falo muito de fé, eu falo muito de Deus, falo da Bíblia, mas independente do que você acredita, tá? Independente qual que é a sua religião, qual que é a sua base, então assim, você vai se fortalecer com quem você é. Quer ver um exemplo de processo que foi salva pessoas? Jonas. Deus falou para ele, faça isso. Jonas, vai lá em Nínive e salve aquela galera lá. Jonas falou, o quê? Fugiu. Pegou o barco e foi para Tarsis, que é totalmente diferente. Aí o que acontece? Deus tinha um projeto com aquela galera do barco que não servia ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. E aí, nesse meio tempo, né, quem vai ver aí a história de Jonas, vai ver que eles foram salvos também. A Débora, obrigado pela presença. A Janine falou aí, não adianta você querer ficar deitado e esperando cair do céu. É bem isso daí. A Janine estava aqui na cidade de Caraguatatuba, cidade linda, maravilhosa. Aí ela foi, casou, foi com o marido, tá lá em Teresina, Piauí. Rapaz, uau. Ela mostrou foto lá, o lugar assim, se a gente acha que tem situação complicada, a cidade que ela tá lá, ela faz milagre. É bem, bem complicado, né, Janine? Mas vamos lá, Calvano, o que você... Eu falo, quando eu começo a falar de constância, foco, fé, é algo assim... eu tenho uma tranquilidade para falar, porque eu vivo isso, cara. Essa questão de tempo. Você tem que ter no mínimo 10 anos para você... Hoje, para as pessoas... Para eu ter 5 pessoas me assistindo, 8 pessoas, 10 pessoas me assistindo nas lives que a gente faz, isso porque eu ainda não monetizo, eu não uso as questões da monetização, que é muito importante a gente utilizar, tá? Eu tenho até que pegar essa questão aí de tráfego pago, é importante, mas eu ainda não utilizo. Mas mesmo você usar o tráfego pago, se você não tiver constância no que você faz, se você não tiver conteúdo, esquece, irmão. Você chama a atenção, você não tem o conteúdo para constância, esquece, entendeu? Exatamente. Da gente quem? Demais, Teresina, demais. Vamos lá, Calvano. Cara, é justamente isso. A gente peca pela facilidade. O empreendedor, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente quer empreender é ficar ligado também nos riscos. Tudo que a gente se empenha a fazer tem um risco. Agora, é saber se aquele risco... Nicho. Nicho? Risco, pô. Risco, pô. Risco, beleza. Vamos lá. Então, temos que estar atentos ao risco para ver se aquele risco está dentro do patamar aceitável para você investir em algo. Tem muita gente, realmente há muitas propostas aí de facilidade que você cai, você erra ao não se atentar ao risco daquela determinada proposta. Então, quanto maior os ganhos, mais é cobrado. É como diz lá na palavra, quanto maiores as obras, mais lhe é cobrado. Quanto mais te pede, mais é cobrado. Então é realmente assim. Aí, Juliana Ferraz entrando aí, brigadão todo mundo. Juliana, cantora também, um artista exemplar aqui da nossa cidade. Super gente boa também. Juliana, um abraço. Pô, eu vou ter que ir, para conhecer os artistas todinho daí. Só tem artista na tua live? Me conhece desde moleque, cara. Eu fico mó orgulhoso de saber, sabe? Eu fico mó orgulhoso até com palavras, porque a Juliana é de uma família também de uma pessoa muito querida, que eu chamava de Tia Maria. Pessoa assim, bem... Ela tem um talento muito bacana também, assim, do canto mesmo, né? Da questão da música. E ela é muito top também. Só uma coisa que está falando, a gente falou, os interiores são tensos, mas estamos aqui para fazer a diferença. É exatamente isso, Nini.
Vamos lá, Calvão. Isso aí. Risco, não é só interior, não. Capital também, porque o Rio de Janeiro tá fogo. O Calvão você não falou de você, eu me apresentei no programa, você não falou quem que é você, pô. O que eu posso falar falar de mim até nesse final, né? Eu vou falar o ponto crucial que até fez a gente se encontrar, né? Eu vou completar 31 anos mês que vem, né, de idade, de vida, e eu passei 30 anos com aquela vidinha de carioca largado, aquela vida que não queria saber nada, aquela vida que não queria nada, vida totalmente errada, seguindo um processo, todo o caminho, todo o contrário. Aí, de repente, né, ano passado, eu resolvo, depois de ter muita briga interna comigo, né, a pandemia me fez começar a repensar tudo da minha vida, me fez a passar por muita coisa, seja desde doença até doença física e mental também, depressão, a porra toda. E aí dali eu comecei a repensar a questão de ambiência, a questão de pessoas, de contatos. Então, aí em São Paulo, de repente vem o pessoal para cá, para um evento, e eu resolvo depois ir para São Paulo. Aí eu resolvo ir, aí é daí que é onde a gente pega o risco e o que eu poderia ganhar. Eu fui para ir para São Paulo só com a mala, com a roupa e só com a passagem de ida. E sem lugar para ficar. Sem lugar para ficar, sem nada. Só fui. O risco muito grande. Mas o que eu conquistei tendo esse risco grande? Eu tive a mudança da minha vida. Eu tive uma mudança, eu tive uma vida transformada. Me batizei, comecei a seguir, acompanhar pessoas importantes, comecei a fazer contato com pessoas importantes. Uma delas está aqui hoje, que é você. Então, porra, o risco foi tão grande, mas o meu lucro foi melhor, porque eu mudei em 3 meses. Os 3 primeiros meses que eu fiquei em São Paulo, no todo eu fiquei 6. Nos 3 primeiros meses, eu mudei 30 anos de vida. Então, eu, literalmente, numa mudança interior, uma mudança de mentalidade, eu vivi em 3 meses o que eu não vivi em 30 anos na minha idade. Então, eu tive essa questão. Só que foi o quê? Foi a constância, estar num lugar totalmente constante, estar numa ambiência totalmente diferente e ter uma mudança de mentalidade e querer viver isso. Então, eu tive a mudança de vida dado as escolhas que eu tive, que eu segui. Aí, ó, o Gutenberg entrando, doutora Leontina, obrigado aí. Obrigado pela presença, Leontina, obrigado, boa tarde. Obrigado. E, então, é isso que eu consigo trazer de uma forma muito resumida, porque para ir para outra cidade sem nada é fogo. E o risco foi muito alto, mas é um risco que, ao meu ver, foi equiparado, porque o lucro que eu tive, o resultado que eu tive foi um resultado que hoje está me trazendo tudo diferente. Está me trazendo inteligência para lidar com várias coisas. Então eu estive atento a isso. Você está trazendo o retorno. Deixa eu só falar dos 3 meses que você falou. Eu acho que esses 3 meses aí foi o start. Não é que... Porque se você... foi o que te deu uma chacoalhada, mas falar assim, eu mudei em 3 meses, tudo não. A nossa vida é constância. É constante mudança. Então, assim, eu estou em movimento. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a mudança. Então, assim, em 3 meses eu tive um start de uma vida, de uma visão diferente do que eu até então não vivia, e comecei, porque você fala assim, eu mudei. Você não mudou. Você teve que, você sabe as suas labutas que você tem que fazer. Então, assim, a sua mudança é diária.
Obrigado, sim, Lu. Valeu, doutora Luana. Deus abençoe. Obrigado. Então, assim, a mudança é constante. Você teve esse start durante esse tempo, mas a mudança ela veio e tudo que aconteceu durante todos esses 30 anos serviu para base para quem você é hoje. Porque se você apaga todos esses 30 anos que você viveu e fala assim, não, agora é só o que eu aprendi durante 3 meses, você vai ter problema. Porque você teve experiências, ainda que negativas, você vai falar assim, poxa, isso aqui eu sei que vai dar errado. Como você fala aí, né? Eu sei que vai dar merda. Então eu não vou por esse caminho aqui, né? Então, assim, esse serviu para alguma coisa. Então, o start veio durante esse tempo, durante esses 3 meses, tá? Mas, do risco. Risco é algo muito top. O empreendedor, ele tem risco? Sim. Só que existem, eu vou falar aqui, já até fazer um link da questão do empreendedorismo, até já ir para finalizar até, mas questão do empreendedorismo, o risco do empreendedorismo e o risco no casamento. As pessoas falam assim, casamento é um tiro no escuro. É verdade? Não. Não deveria ser. Por quê? Você tem um namoro que é para você conhecer a pessoa, conhecer a família da pessoa. Quando você vai comprar um carro, você sabe quanto ele gasta de gasolina, você quer saber quanto que é o pneu, quanto que é a manutenção, quanto que é... Agora, para casar, que seria algo para a vida toda, você não quer saber o passado, a família, você não quer conhecer qual que é as aspirações da pessoa, aí sim é um tiro no escuro. Aí você vai casar um tiro no escuro. Você tem que saber como que a moça ou o rapaz trata a mãe dele, trata a família, é um rapaz que gosta de trabalhar, tem projeto para o futuro, o que ele pensa de ter filhos, ela pensa de ter filhos. Então, assim, a Rita imitou bem o carioca. Então, assim, qual que é? Eu manjo um pouco, Rita. Então, assim, o risco, ele só vai ser gigante, só vai ser grande se você não fizer o seu dever de casa. Por mais que... tem tudo. Qualquer coisa que você for fazer vai ter um risco. Só que ele pode ser enorme ou ele pode ser pequeno. Entendeu? Então, se eu conhecer a minha mulher, conhecer a família, saber de tudo, eu não vou ter um risco de ter um problema de relacionamento? Você vai, só que é um risco menor. Entendeu? Eu vou entrar num negócio de cabeça e tal, calma aí. Eu vou comprar, às vezes eu vejo isso muito em carros, né? As pessoas compram carro e tal, vai financiar, aí a pessoa não sabe quanto que o carro gasta de gasolina, quanto que o carro isso, quanto que o carro aquilo, e aí tem busca e apreensão, não consegue pagar. Por quê? Porque não calculou o risco. Então, assim, mas eu vou entrar de cabeça, eu vou ter fé, eu vou ter foco, eu vou ter constância. Se você tiver fé, foco, constância, as coisas vêm para você. As coisas acontecem. Só que você tem que fazer o seu dever de casa. O empreendedor, ele tem que fazer o dever de casa. Qual que é o negócio que você vai, que você quer abrir? Eu quero abrir um negócio aí de mentoria. De qualquer... Fala uma mentoria, fala um assunto aí. Empreendedorismo, pô. Tô falando disso mesmo. Empreendedorismo em quê? Aí já empreendedorismo em condomínio. Empreendedorismo em condomínio. Do quê? De sindicato, construção, documentação, do litigioso judicial. Qual que é? Qual que vai ser o foco? Você está entendendo as perguntas que tem que fazer? Eu já ia ser mais específico. Eu quero empreender, por exemplo, em vender paçoca. Eu vou vender paçoca. Nossa, empreendedorismo vender paçoca? Como assim? Eu vou ter que saber qual que é a loja que vende melhor, qual que é... Se o meu foco é para a saúde, qual que é a paçoca que tem menos açúcar, qual que vai ser a região, qual que vai ser o meu público, qual é o local que eu vou chegar, eu tenho certeza que vou conseguir vender bem, vai ter pessoas que podem trabalhar para mim. Então, assim, o risco do empreendedor, o risco do seu negócio, você vai calcular. Tudo tem risco? Tudo tem risco. Só que ele pode ser grande ou ele pode ser pequeno. Tá? Agora, risco vai ter. Beleza? Isso aí que você tocou no assunto bem. E quando você tem a constância dos seus objetivos, do seu trabalho,
você tem aquilo que eu falei, fé, foco e constância, você vai ali calculando, trabalhando, conhecendo os riscos, você vai manipulando a situação da melhor forma possível para diminuir esses riscos. Quando você bota, nesse caso aí, é saber os processos, né? Tudo tem um processo de saber, de chegar, de fazer. Então, cada ramo da vida que você pensa em empreender, falar que a gente também já vai encerrar, o que que eu quis, qual foi o meu intuito ao eu criar esse programa aqui com esse nome? Empreenda a ti mesmo. É porque eu vejo que nós temos que levar a nossa vida como fosse um empreendimento, como fossem empreendedores. Empreender a nossa vida familiar, porque nós temos processos. Tudo tem um processo para se seguir com seus filhos, processo de educação, processo do casamento, o processo, tudo tem processo. Então, nós temos que ter alinhado a questão do processo com os riscos naturais de qualquer coisa na vida. Então, leve a vida como você estivesse empreendendo ela mesma. Porque dali você vai ter a atitude e vai ter as oportunidades, você vai saber caminhar melhor, você vai saber direcionar melhor cada etapa. Cara, deixa eu te falar, aí ó, Rodolfo, porra, obrigado, Hernani, o pessoal entrou no final, mas pô, tá pegando um conteúdo muito bom. Eu vou deixar a live salva, vai estar no perfil também do Edivan. Clica aí, manda para você, vai poder assistir, manda depois, compartilha com seus amigos. A gente já passou, né, de 1h20 de live. Já estamos com 1h22 agora. Então, mano, eu quero te agradecer aí pela live. A gente pôde falar muita coisa boa, a gente pôde aproveitar esse momento da melhor forma mesmo. E aí, quero deixar aí livre para você. Pode falar à vontade aí, seu encerramento. E estamos juntos. Cara, valeu. Eu que agradeço, Falvano. Mais uma vez, parabenizar aí esse seu projeto. Espero que tenha a fé, o foco e a constância necessária para chegar aí em patamares gigantes. Carol, obrigado. Tá caminhando. O que eu vou falar só para finalizar aqui do empreendedorismo? Existem 3 tipos de pessoas. Toma cuidado quando você sentar à mesa ou quando você for conversar com alguém, nesses 3 tipos de pessoas. Tem o medíocre, a pessoa comum e a extraordinária. Tá? Então, quando você sentar para conversar com alguém, com seus colegas, com seus amigos, você vai analisar qual é o assunto que você está conversando, qual é o assunto que você está falando. Se você for sentar e a pessoa começar a falar da vida de alguém, essa é uma pessoa medíocre. Pessoa medíocre fala da vida dos outros. A pessoa comum, ela vai falar de eventos. Nossa, você viu o que aconteceu ali e tal. Nossa, você vê um acidente ou qualquer outra coisa que aconteceu. Elas vão falar de eventos. E as pessoas extraordinárias, elas discutem sobre ideias, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje com as pessoas que nos assistiram. Agradeço demais quem está aqui com a gente, mas que nós prestamos atenção nas pessoas extraordinárias, que nós vamos sentar para trocar ideias e não falar sobre a vida do outro e não falar sobre eventos e tal. Então, assim, pessoas extraordinárias trocam ideias, debatem ideias, ok? E aí você vai ver que na sua caminhada é algo natural. Ah, mas para eu pensar diferente, para eu ter que ter novos hábitos, eu vou ter que largar as minhas amizades e tal. Não, isso é normal, é um processo que acontece normalmente. Você vai começar a focar nos seus objetivos, no seu trabalho, e quem não estiver ali nessa mesma sintonia, ela acaba ela mesma se afastando. Então não vai ser você que vai se afastar de alguém, é a própria pessoa que está, seus amigos, né, entre aspas, que vai acabar se afastando de você. É igual quando acontece, as pessoas falam assim, Deus tirou a mão,
Não é que Deus tirou a mão ou Deus se afastou da gente. Ele está no mesmo lugar. É nós que nos afastamos dele com nossos atos e com as nossas atitudes. Então, agora, com as pessoas que você sentou para conversar e fala da vida do outro, ou vai falar de situações e não de ideias, trocar de ideias, toma cuidado, se afasta, porque não vale a pena, ok? Agradeço de verdade mais uma vez, Calvano, que Deus te abençoe grandemente. Agradeço aí a participou, esteve com a gente, tá bom? E, mais uma vez, eu faço o convite para se inscrever no meu canal de oratória, o Edivan Santos, lá no YouTube, tá bom? Vai ter dicas de oratória, comunicação, tem umas coisas bacanas, muito interessantes. E quem é daqui de Caraguá, ainda eu estou fazendo aqui um curso ministrando o curso de comunicação, né, de oratória, ali com uma Rotary, em parceria com o Rotary. É um curso gratuito que a gente está fazendo. Às vezes fala, nossa, mas vai ser caro, tal. Não, não é. É um curso gratuito. Vai ser esses 3 meses aí que a gente está tendo, toda terça-feira, às 19 horas. Entre em contato com lá, se inscreve no canal, se segue a gente aqui, segue o Romulo aí também, Romulo Calvano, cara, gente boa demais. E com essa nova empreitada aí, que Deus abençoe e vai dar tudo certo. Já deu, beleza? Valeu, valeu. Porra, obrigado por tudo. Eu também quero trazer para vocês. Ó, a Rita falando aí para ir para aí. Eu vou, hein? Só arrumar um lugar para eu ficar que eu tô aí, hein? Caraguatatuba. Ó, falei certo e não gaguejei, ó. Caraguatatuba. Aí, ó, pronto. Tá saindo, hein? Quando eu chegar aí, eu vou saber falar. Tô chegando aí, eu sei. Cara, eu quero agradecer aí a todo mundo, pessoal aí, todo mundo que acompanhou. Muito obrigado. Eu quero falar também, convidar vocês a seguirem, tanto o Edivan, também segue aí no canal. Eu também vou tacar essa live lá no YouTube. O meu YouTube também é Romulo Calvano. Procura lá no YouTube. Ou Romulo Calvano 1 também, tá lá. Eu também estou fazendo um mini cursinho toda terça-feira. São 3 aulas falando de inteligência financeira e investimentos. A primeira aula foi ontem e tem uma segunda aula terça-feira que vem e a última aula de encerramento daqui 2 terças-feiras, está rolando às 8 horas da noite. Cursinho aí para a gente falar sobre sair de dívida e tudo mais. Estou fazendo com o meu amigo Rogério, que é aí de São Paulo também, inclusive. Ele fala muito sobre investimento. Quero agradecer, então, a todo mundo. Vamos fazer deixa eu fazer um print aqui também. Espera aí. Oi. Oi. Então, porra, brigadão aí todo mundo. E sexta-feira tem mais live aqui. Eu estou fazendo live toda segunda, quarta e sexta, com várias pessoas diferentes. Eu estou profissionalizando esse programa, vai vir mais ideias aí. Daqui a pouco eu estou fazendo live. Estou trazendo uns formatos novos, mas o conteúdo é sempre esse aí, o melhor possível. Valeu? Tamo junto, gente. Brigadão. Mas tamo junto. E a live vai ficar salva, então assiste aí. Valeu. Valeu. Forte abraço.